Olá, abençoados do Senhor, aqui estamos para mais um domingo maravilhoso que nos deu o Senhor. Por isso devemos estar felizes, alegres na presença dEle. Amém? Antes de começarmos a louvar o Senhor, eu gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Isaías 49, 15, a parte A do versículo, primeira parte do versículo, que diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Este é o amor de mãe. Feliz Dia das Mães. Um dia maravilhoso, um dia especial para todas as mamães. Amém? Vamos louvar o Senhor. Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei o altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei o altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei o altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. A minha família é um presente de Deus. A minha família é um presente de Deus. Aleluia.
família, um presente de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e o milagre que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e o milagre que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor Jesus. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Atos capítulo 2, versículo 42 e os 4 pilares da igreja. Evangelho segundo João, capítulo 22, versículo 19. Jesus dá uma ordem: lembrai de mim.
É um dever de todo crente se preocupar em estar diante da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Mas existe uma grande barreira entre o crente e a mesa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. O porquê disso? Jesus, em João capítulo 6, versículos 43, ele diz: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não faz parte do meu reino. A Santa Ceia do Senhor é algo que Deus ordenou para os crentes, para os seus servos. E devemos celebrar esta festa, que podemos chamar de festa sem igual, até o momento em que Cristo virá para buscar a sua igreja. Ou seja, lembrarmos dele enquanto estivermos ainda aqui neste mundo. Eu sou o pastor Aías Miranda e meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da palavra de Deus. Hoje estaremos revisando o capítulo 2, tópico 1. O tema da lição é a natureza humana. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Convido você a pegar a sua Bíblia e a sua revista e estaremos lendo a palavra de Deus neste momento. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós, na aula passada, nós falamos sobre algumas orientações pedagógicas a respeito do homem, do ser humano. E aprendemos que o ser humano ele tem duas naturezas, natureza física e natureza espiritual. E que se nós nascemos uma única vez, nós corremos o risco de morrer 2 vezes. Mas se nascermos 2 vezes, nós apenas morreremos uma única vez. No pátio interior do templo de Apolo, em Delfos, na região central da Grécia, havia um oráculo que costumava repetir: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão, que ficou associada ao filósofo Sócrates, constitui-se em um grande desafio para milhões de criaturas na busca pela verdade. Afinal, quem sou eu? Eis a grande questão. Esse filósofo Sócrates, chamado também de sábio em sua época e até nos dias atuais, considera tanto ele, mas como muitos outros, como os sábios da antiguidade. Ele também era chamado de sábio, ele era ateniense e viveu mais ou menos entre o ano 399 a 470 a.C. No período de silêncio da Bíblia, que são os 400 anos de silêncio, onde Deus não deu nenhuma profecia ao seu povo, Sócrates viveu mais ou menos nessa época. Muitos anos antes de Sócrates, no deserto de Midian, no Monte Horebe, Moisés viu uma sarça queimando, mas que não se consumia. Na ocasião, ele tinha 80 anos de idade. Lembrando que Moisés, a sua vida é dividida em 3 períodos de 40 anos. Os seus primeiros 40 anos ele viveu no Egito, onde pôde aprender toda a ciência, toda a sabedoria egípcia e foi treinado e preparado para ser um príncipe no Egito. Ou seja, ele foi construído para ser um príncipe no Egito. No seu segundo período de 40 anos,
Ele estava com 80 anos de idade, no exército de Midian, como já falamos. Ele passou cerca de 40 anos no deserto, onde ele pôde formar família, ter esposa, ter filhos. E esse período de 40 anos no deserto serviu para Deus desconstruir aquilo que ele tinha sido construído no Egito. O terceiro período de 40 anos de Moisés foi quando ele tirou o povo de Israel do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e passou cerca de mais ou menos 440 anos no deserto do Sinai, onde ali ele morreu sem ter o privilégio de entrar na terra prometida, na Canaã terrestre prometida, promessa de Deus ao seu povo Israel. Lucas, o evangelista, dá-nos ciência de que Moisés fora educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Atos 7, versículo 22. Entretanto, esse príncipe também se viu diante do grande dilema humano e perguntou ao Senhor: quem sou eu? Em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu? A pergunta que Moisés fez ao Senhor, porque a sua identidade não mais existia. Somos obras de Deus, fomos criados com uma natureza tridimensional. Portanto, somos plenamente capazes de cumprir o nosso propósito aqui na terra. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Nesta lição, analisaremos o que a antropologia judaico-cristã tem a dizer a respeito da natureza e da criação do homem, de Efésios 2,10, que já lemos. A palavra antropologia é a junção da palavra antropo, que quer dizer homem, mais logia, que é o estudo, ou seja, estudo do homem, ou estudo da natureza humana. Monismo. O que é monismo? Na contramão do que apregou outras doutrinas que admitem duas espécies de realidade, que é o dualismo, ou várias, que é o pluralismo, o monismo, enquanto sistema filosófico, defende a existência de apenas uma espécie de realidade, a matéria. Eles também entendem o seguinte, que o monismo, todos nós estamos interligados. Isso é o que eles entendem. Todos nós estamos interligados. Tanto Deus como a criação, como nós, somos todos uma só coisa. Nós temos um exemplo da palavra de Deus, dos saduceus, que era um partido religioso, desse grupo que viveu no período dos 400 anos de silêncio, surgiu nesse período e eram bem assim presentes no período da história de Cristo em Jerusalém. Eles não criam na imortalidade da alma. Para eles, o ser humano era somente matéria. Morreu, acabou. Não havia mais nada. E temos a palavra dicotomia, que são duas partes, pode ser duas partes distintas e diferentes ou contrárias, que é o bem e o mal, o certo e o errado, alto e baixo, etc. Mas a expressão dicotomia também indica uma divisão entre duas partes, se referindo ao ser humano. Tal termo aplica-se à teologia, baseando-se no conceito de que o homem possui duas partes fundamentais, somente corpo e alma. Para os dicotômicos, o ser humano é composto de duas substâncias, material e imaterial. Nesse sentido, não haveria distinção entre alma e espírito, e que nós veremos daqui a pouquinho. Ou seja, o homem só tem corpo e
que é a parte material, e uma parte que é imaterial, que seria ou alma, ou espírito, ou os dois juntos, se formando uma só coisa. Ou seja, só teriam duas partes. E temos a tricotomia. Mas antes de falar sobre a tricotomia, gostaria de falar um pouquinho a respeito da doutrina da Trindade. A palavra Trindade vem do latim, quer dizer trinitas, tríade, triunas e tripla. E define Deus como três pessoas. Eu sei que é um pouco difícil de compreender, e para que você possa compreender a Trindade, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Porque são três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Aí você pode perguntar, então são três deuses? Não, não são três deuses. É um único Deus formado de três pessoas. E as três pessoas são tão distintas uma da outra que cada uma delas, inclusive, tem as suas funções independentes uma da outra. Por exemplo, a pessoa do Pai. A função do Pai, uma delas foi de enviar o Filho. João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele deu o seu Filho, ele enviou o seu Filho para que viesse a este mundo e morresse por nós. João capítulo 14, versículo 26, também diz que a função do Pai foi enviar o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo quisesse vir em lugar do Filho para morrer, ele poderia? Não, não poderia. Mas se o Pai quisesse vir em lugar do Filho para morrer, ele poderia? Também não poderia. E se o Filho quisesse vir por conta própria? Cismei, vou lá e vou morrer. Também não poderia. Por quê? A função do Pai era tanto enviar o Filho como enviar o Espírito Santo. E Jesus falou o seguinte, eu voltarei para o Pai e o Pai vos enviará o Consolador, que ficará convosco para sempre. A função do Filho era morrer por nós. 1 Coríntios 15, versículo 3. Era preciso que alguém morresse, mas somente Cristo, o Filho de Deus, poderia cumprir essa função. Deus não poderia morrer no lugar do Filho, o Espírito Santo não poderia morrer no lugar do Filho, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um querubim poderia morrer no lugar do Filho, porque essa função era especificamente do Filho. E a função do Espírito Santo, uma delas, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Para compreendermos o assunto da tricotomia, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que é formado de três pessoas que formam a sua trindade, ou seja, o nosso Deus é um Deus tricotômico. A expressão tricotomia indica uma divisão em três partes, cada qual com sua função específica, como já falamos. O termo também se aplica à teologia para designar a interpretação de que o homem compõe-se de três partes distintas, o espírito, a alma e o corpo. Convido você a ler a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, para estar confirmando o que estamos falando. Diz o seguinte, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele está deixando bem claro que há uma divisão. Há um corpo, há uma alma e há um espírito. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui mostra que uma das funções da palavra de Deus é fazer essa divisão. É como uma espada que entra, separa e divide. E nessa divisão está a alma para um lado e o espírito
para o outro. Ou seja, corpo, alma e espírito. O nosso Deus, por ser um Deus formado por 3 pessoas, ele quis fazer o homem formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Estudamos hoje o tópico 1 da lição número 2. Que o Senhor nos abençoe. Amém.